Corinthians vence o Bahia fora de casa pelo placar de 1-0 pelo Brasileirão, na 18ª rodada do Brasileirão. Engata 2 vitórias consecutivas. Olha só, né? Quem diria o Corinthians que nem vencia no Campeonato embalar 2 vitórias consecutivas e com essa vitória sai do Z4, né? Não temporariamente, né? Se fixa fora do Z4, abre uma distância boa pela situação que o Corinthians estava. Vamos falar sobre isso, sobre a vitória impressionante e surpreendente, né? E no fim, que foi na raça com muitas emoções. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, que vitória importante, né? Que vitória importante contra um time que tá brigando pela Libertadores no campeonato, né? Tá no G6, inclusive, agora, já esteve no G4, que é o Bahia, que tem um técnico, um ótimo técnico, que é o Rogério Ceni, que tem um ótimo elenco, né? Com jogadores como Everton Ribeiro, Cauli, Caio Alexandre, Jean Lucas, assim, jogadores de muita qualidade técnica, muito potencial. Tem um elenco interessante o Bahia, e a gente visitou eles lá em Salvador, né? Lá na arena e conseguir sair com os 3 pontos, assim, é surpreendente do ponto positivo. No fim teve muitos sustos, mas o jogo como um todo foi mais seguro, como eu vou falar aqui. O Corinthians entrou para esse jogo com 3 zagueiros, né? O Ramon Dias, logo no seu segundo jogo no Corinthians, já coloca o esquema de 3 zagueiros para esse jogo fora de casa, o que eu achei correto, né? Porque na fase que o Corinthians está, no começo de trabalho do Ramon Dias, jogadores estreando, quanto mais defensivo você for fora de casa contra um time que está muito bem montado, né? Muito bem azeitado para esse campeonato, inclusive briga por Libertadores, como eu disse. O único jeito do Corinthians enfrentar o Bahia de igual para igual hoje é marcando. É marcando. E o Ramon Dias fez esquema para marcar. Isso funcionou muito bem. Até o fim do jogo, funcionou muito bem, né? Só nos últimos 10 ali, 15 que o negócio apertou, mas durante todo o jogo o Corinthians foi bem seguro. O Bahia teve a posse de bola, mas não gerou tanto perigo, né? Foi gerar perigo lá no fim do jogo. O Corinthians conseguiu abrir o placar aos 36 minutos do primeiro tempo, assim, numa jogada nota 10 para todo mundo, para os 3 que participaram, né? Desde o Alex Santana, que fez o desarme e enfiou uma linda bola para o Roberto. A calma que o Roberto teve para ver a jogada se desmanchar na frente dele e ter uma excelente solução, que foi a bola para o Romero. Que assistência deu o Roberto, né? E o Romero cortar de primeira e bater de esquerda, fazer um golaço de esquerda para fazer 1-0 para o Corinthians dentro do jogo, o que fortaleceu ainda mais a defesa que o Corinthians estava, né? E fez um gol importante, que foi o gol da vitória contra o Bahia fora de casa agora. Nota 10 para todo mundo, como eu disse. O Alex Santana estreou no Corinthians anteontem, né? Modo de dizer, né? Mas foi no último jogo contra o Criciúma. Já tá mostrando que, assim, tá muito confortável com a camisa do Corinthians. O Roberto dá uma assistência importante na fase ruim que ele tá. E o Romero mais uma vez marcando e salvando o Corinthians, né? Mais uma vez o paraguaio aparecendo e salvando o timão. No segundo tempo, o Bahia realmente veio para cima de vez, né? Porque precisava vir. Não teve tanto perigo durante todo o jogo. Teve uma chance no começo do segundo tempo e as outras chances foram aparecer mais pro fim do jogo. Aí, a partir dos 36, 37 minutos do segundo tempo, aí foi Deus nos acuda, né? Porque aí o Corinthians não queria mais jogar e o Bahia veio todo para cima. Aí teve bola na trave, teve ótimas defesas do Hugo Souza, que fez mais um bom jogo, né? Mas a defesa conseguiu sair ilesa, apesar de bola na trave, de tirar a bola quase em cima da linha. Foi muito susto, mas a vitória suada na raça do jeito Corinthians. A vitória do jeito Corinthians, do jeito que a gente está acostumado com o Coringão levando 3 pontos, principalmente fora de casa, né? Fora de casa. Uma vitória que, assim, como eu disse, não estava nos planos, não estava na minha conta, né? Quando a gente olha para um jogo contra o Bahia, fora de casa, olhando o que o Corinthians faz e o que o Bahia faz, é você falar, cara, se a gente empatar lá, 1 ponto em Salvador, é um ótimo resultado. E muito pelo contrário, o Corinthians conseguiu vencer o jogo. 3 pontos importantes que tiram o Corinthians da zona de rebaixamento. Sobre atuações, cara, primeiro do Ramon Dias, né? Pela atuação como técnico. Ele mudou o esquema já de um jogo para o outro. Achei que isso mostrou personalidade e repertório. Repertório. Por mais que ainda não esteja 100% bem treinado, que os jogadores não entendam o que ele quer com esse novo esquema, funcionou, né? Funcionou. O Corinthians conseguiu cozinhar o Bahia na maior parte do jogo e conseguiu criar a chance do gol. E depois que fez o gol, assim, não é que não tinha mais necessidade de atacar, né? Estava muito mais confortável se defendendo e apenas bloqueando os pontos bons do Bahia. Não sei se ele vai utilizar a formação do primeiro jogo, se ele vai utilizar a formação desse jogo, dessa vitória contra o Bahia, mas o que importa é que o Ramon Dias tornou o time mais competitivo
e mais organizado, né? São dois pontos assim que são impressionantes o que mudou, né, desde a chegada do Ramon Dias de organização, mesmo sem tanto treinamento, né? Os caras estão sabendo mais o que fazer, como fazer, né? Fazer, por onde jogar. E a competitividade, cara. Competitividade, porque o time subia, às vezes não tomava a melhor decisão, errava um lance bobo e todo mundo já, assim, cumprindo a parte tática para voltar e para fechar duas linhas, né? Tanto a linha de 5, a última linha, quanto a linha de 4 na frente da zaga. Sim, impressionante. E essa vitória mostrou isso, cara. Essa vitória deu força pro Corinthians, pro Ramon Dias, né? Pros jogadores, pro André Ramalho, que estreou agora, que fez um excelente jogo, né? Estreou logo numa linha de três zagueiros, muito bem como líbero, né? É um cara que já mostra ser diferente com a bola no pé, tem visão de jogo, tem saída de bola, tem personalidade. Vamos ver no esquema dele com dois zagueiros, mas acho que independente de se for com dois, com três, o André Ramalho tem que jogar, né? Tem que ser titular, porque aparentemente a gente achou um zagueiro para ser titular daqui em diante. Gostei muito da estreia dele, gostei mais uma vez do jogo do Alex Santana, né? O Romero mais uma vez foi decisivo e o Roberto deixou a desejar em bolas que ele poderia segurar, mas não conseguiu segurar, até porque não é muito perfil dele, mas se virou, deu assistência para o gol, né? Correu muito. Não tem muito o que falar, na verdade, do time como um todo hoje, né? Do time como um todo, porque entrega teve, luta teve até o final, contou com um pouco de sorte no final também, mas se o Corinthians não tivesse se defendido tão bem ao longo dos 90 minutos, né? Não, nem chegaria nesse estágio, podendo estar com 1 a 0 no placar, e mesmo assim conseguiu vencer, conseguiu segurar a vitória, uma vitória que joga o Corinthians para a 14ª colocação do Brasileirão, né? Pode terminar em 15º, a depender dos outros resultados da rodada, mas independente da posição, vai ficar a 3 pontos do Vitória, que é o primeiro na zona de rebaixamento. E assim, para você ver como duas vitórias resgatam um ânimo, uma esperança, né? E dão um norte para o Corinthians, né? Ramon Dias chegou, os reforços também ajudaram, né? Como o Alex Santana, o Dé Ramalho, como eu estava citando. Ainda tem o Charles para chegar e outros possíveis nomes, né? Principalmente pro ataque. Tem Fagner para voltar como titular, por exemplo, né? Que tá fazendo a transição ainda. Mas muito animador, cara. Muito animador. Nada de você falar, putz, o Corinthians tem que olhar para a parte de cima da tabela, o Corinthians tem que pensar em outra coisa. Não tem que pensar em mais nada. Tem que continuar pensando no rebaixamento. Tem que continuar pensando em primeiro fugir do Z4. É realmente olhar para trás agora. Você tem que olhar para baixo, né? Para a parte de baixo da tabela. Para depois pensar em alguma coisa, mas não são duas vitórias que vão salvar o Corinthians do rebaixamento, não, porque a sequência ainda é muito difícil, ainda tem muita luta pela frente, mas o Corinthians vem dando sinais de recuperação, né? Na comissão técnica, dentro de campo, a diretoria, não posso dizer nada, né? Porque amanhã, hoje mesmo, agora mesmo, eles podem estar aprontando mais uma, mas em questão de campo e bola, o Corinthians demonstra uma evolução clara, rápida e melhor ainda, que vem com resultados, né? Que vem com resultados, porque a gente sempre cobrou futebol, sempre cobrou melhorar a competitividade, a organização, e se isso vem rápido e vem com resultados, né? É tudo que eu queria e que você também, torcedor do Corinthians, queria e que você, rival, não queria, né? Mas o Corinthians está conseguindo sair do fundo do poço. Quero saber a sua opinião sobre esse jogo, sobre essa vitória contra o Bahia. É surpreendente, né? A gente vai lá em Salvador e consegue vencer um time tão embalado e tão bem que tá o Bahia. Deixa aí o que você achou dessa vitória e também das atuações do André Ramalho estreando, mais um jogo do Alex Santana muito bem, o Gus Souza mais uma vez importante. Deixa aí os seus pitacos, as suas opiniões sobre essa vitória do Corinthians para cima do Bahia por 1 a 0 no Brasileirão e também deixa um like nesse vídeo. Até o próximo. Tchau.